Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Fala Visão. Eu sou Luciana Gonçalves e esse que é um podcast do Movimento Visão 25, aí que tem um propósito de um novo patamar de eficiência dos escritórios contábeis. Se você ainda não conhece o nosso movimento, né, o Visão 25, entra no site visão25.com.br e veja lá como você pode participar desse movimento, né, qual o papel que você quer assumir. Você pode ser um explorador, você pode ser um visionário. A gente tem a questão dos fóruns acontecendo. A gente está chegando no final, já iniciando para a quarta fase. Então, se eu fosse você, ia lá, entre, se interesse, para a gente chegar aí junto, né, de contador para contador, no novo patamar de eficiência para o seu escritório contábil. E esse podcast que tem uma função de discutir os temas, né, o que foi abordado no último fórum nosso, com um tema hoje muito especial, que é o impeditivo na oferta de serviços adicionais pelos escritórios contábeis. E hoje eu não estou aqui sozinho no estúdio, eu estou com a Priscila. Ei, Priscila, tudo bem? A Priscila, que é uma das nossas mediadoras do fórum. Seja bem-vinda, Pri. Obrigada, Lu. Estou bem feliz de estar aqui hoje com você, para a gente poder fazer a discussão, né, do último fórum e trazer esses insumos aí para quem está nos assistindo. Ótimo. E também a gente tem uma presença muito especial lá de Fortaleza. Aqui com a gente tem o Matheus e a Regina, da MR Gestor. Regina, Matheus, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês aqui no podcast Fala Visão. Muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar participando desse movimento, né, de poder contribuir com essa discussão e trazer esse enriquecimento, né, trazer ideias, né, e também trazer as nossas dores, que eu acredito também que são dores comuns de tantos contadores. Bom dia. É um prazer, Priscila, também estar aqui participando direto da Terra do Sol. E é um prazer também contribuir com esse momento aí do Visão aí cheio de realmente dores, porque são os impeditivos de vender. Certíssimo, Regina. E para começar esse nosso podcast, eu queria convidar Matheus e Regina, que são mãe e filho aí dentro da MR Gestor, que é uma empresa que tem como objetivo dar consultoria contábil e financeira para pequenas e médias empresas. Regina e Matheus, me conta um pouquinho da história de vocês, como é que começou essa questão do escritório, como é que tá aí hoje, quanto tempo de caminhada vocês estão aí na contabilidade. Fala um pouquinho de vocês para a gente. Vou falar um pouco, já tenho aí 20 anos no mercado, já participei de 2 sociedades, o Matheus está comigo aí há 15 anos, ou desde os 15 anos que o Matheus trabalha comigo, me deixou 3 vezes, foi para o mercado, mas acabou voltando, ficando com a mamãe dele. E hoje sócio da MR Gestor, estamos aí desde hoje, do jeito que a MR iniciou em 2019, aí logo em seguida veio a pandemia, tal, tivemos de ficar online, foi tudo uma nova experiência. E o Matheus hoje aí está à frente da MR, até mais do que eu, né? Meu sócio, mentor também, meu mentor, Matheus. Muito bom. Ô, Matheus, me conta um pouquinho aí dessa história. Como é que você decidiu ser contador? Como é que você está, né, atribuindo essa sucessão aí dentro do escritório contábil? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória aí. Como a Regina próprio comentou, né, eu trabalho com ela desde de novinho e eu vou contextualizar um pouco, porque eu dei muito trabalho na minha adolescência e no colégio. E ela falou assim, olha, se você quiser dinheiro para você sair com as suas namoradas, você vai ter que trabalhar. Isso foi um fator muito decisivo para mudar a minha vida, a minha cabeça, me aprender uma profissão. Então, eu sou muito grato à minha mãe, né, por ter me colocado tão cedo no mercado de trabalho. E eu aprendi uma profissão que ela é linda, ela é uma profissão honrada, ela é uma profissão que muitas vezes não é tão valorizada no Brasil, mas é uma profissão que carrega uma missão de transformar empresas, de melhorar a gestão das empresas, né, de melhorar a vida dos empresários através dos números, dos relatórios, dos demonstrativos para tomada de decisão. Então, a gente está desde 2019, como ela bem falou, no projeto MR Gestor, e
Quando a MR Gestor surgiu, quando a gente teve esse momento da gente criar a MR Gestor, porque ela estava saindo de uma sociedade, ela me chamou, olha, agora a gente vai precisar construir um projeto nosso. E aí a gente pensou tudo, a MR Gestor, o nome, a cor, a marca, todo o projeto da MR Gestor ele é pensado cuidadosamente para trazer esse formato consultivo, esse nome, gestor, gestão, consultoria, mentoria, e nós somos muito felizes com esse trabalho que nós desenvolvemos. Então, a MR Gestor é esse projeto. A gente quis sair desse escopo de escritório tradicional, que entregava só o básico, só as conformidades, só a burocracia, para entregar mais consultoria. Legal demais. Obrigada por estar participando do movimento e da jornada aí como visionários dentro do Visão 25. E para iniciarmos sobre o tema, né, que é a aquisição de novos serviços, além dos serviços já tradicionais feitos pelos escritórios contábeis, eu vou trazer um dado da nossa pesquisa, né, do movimento Visão 25, que trouxe alguns insights bem interessantes, que é o seguinte: a respeito da cobrança dos serviços prestados além dos tradicionais, 28% afirma que tem estrutura para novos serviços remunerados, 23% realiza os serviços que não foram contratados pelos seus clientes e não cobram por eles, 22% dizem que realiza na forma de pequenos favores ali, o que impedem eles de obter novas receitas, e 8% confirma que tem serviços ali adicionais bem estruturados, que são considerados parte importante dentro do escritório. E eu queria convidar a Regina e o Matheus aqui para contribuir, porque eles estiveram ali dentro, né, do fórum discutindo, como é que essa questão de serviços adicionais ali, além do que você já tem contratados com seus clientes, existe realmente essa demanda? Vocês têm isso bem estruturado aí? Eu queria saber como é que funciona aí com vocês na MR Gestora aí. Conta um pouquinho pra gente. Eu vou iniciar aqui, porque eu estava lá no fórum, acho que o Matheus entrou até depois, ou nem entrou, mas eu vou... Um dado bem interessante é que eu acho que essa pesquisa, ela reflete realmente... Você diz aqui que somente 8% já tem essa oferta bem estruturada. Os demais têm lá, pode, ou fazem, mas não cobram, porque é realmente esse o retrato. Quem já entendeu o mercado e já foi trabalhando a parte de vendas, de marketing, já está com isso estruturado, mas a maioria não. Já até faz, mas não sabe cobrar, não conseguiu mostrar para o cliente que ele tem que esse serviço à parte tem um valor e que tem um custo. E por não estar estruturado, não é vendido. E deixa de ser uma receita ali dentro para o escritório, né, Regina? Exatamente. Nós, agora que estamos, o AMR, que eu considero um escritório pequeno, o Matheus tem essa coisa mais de vendedor, eu não tinha, estou aprendendo, por isso que eu digo que ele é meu mentor, porque realmente eu tinha dificuldade muito grande de vender. Entendi. E eu acho que muita gente que está no mercado tem isso. Aliás, nem sabe aparecer. Verdade. E, Matheus, me conta aí, já que você está nessa reestruturação aí com uma visão mais clara disso, como é que você observa essa questão desses serviços adicionais que aparecem ali da demandante do cliente para o escritório? Então, eu acho que, primeiramente, o que falta para os contadores é ter um método. Eu acho que sem um método bem definido, e eu quero deixar isso muito claro para os ouvintes, né? Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, ter um método é a base inicial para que você consiga oferecer esse serviço consultivo de forma assertiva, de forma exitosa. Segundo, é trabalhar esse produto como se ele fosse um produto de prateleira, onde você vai vender mesmo, você precisa oferecer. Porque se você tiver um ótimo produto, uma ótima consultoria, mas se os seus clientes, se as pessoas que têm a necessidade, a dor, não souber que você oferece, elas não vão te procurar.
Então, são esses dois pilares: ter um bom método, né, se preparar para entregar esse produto, mas também depois estruturar o seu departamento de vendas, como você vai ofertar isso no digital, ou se não, se você vai ofertar isso só para a sua carteira inicialmente, mas como é que você vai fazer esse produto que você tem encontrar as pessoas que têm a necessidade dele, né? Então, são esses dois pontos. Aqui na IMR Gestor, eu estou, inclusive, hoje vou fazer uma reunião e a minha equipe, uma parte está aqui atrás de mim, acompanhando o que eu estou falando com vocês. Legal. E isso é muito bom, porque nós estamos discutindo um tema que ele é um tema urgente, um tema necessário para os escritórios. E eu tomei uma decisão. Eu estou vindo de um treinamento imersivo de inteligência emocional, e eu tomei uma decisão que eu vou comunicar ao meu time, estou até antecipando, de dizer para eles: olha, eu estou saindo totalmente do operacional, eu confio em vocês, a gente treina juntos, a gente corrige juntos, mas eu estou saindo totalmente do operacional para me dedicar ao comercial e à consultoria. Então, assim, nos próximos 12 meses da MR Gestor, eu estarei imerso cuidando do setor comercial, implantando, estruturando nosso setor comercial, nosso tráfego pago, a forma como nós aparecemos nas redes sociais, para a gente poder encontrar essas pessoas e ofertar esse produto que já está pronto, que é o serviço de consultoria financeira e de BPO financeira. Legal, Matheus. Bom você falar desse novo olhar que você está tendo para dentro do seu escritório. Mas, Pri, eu queria te convidar também para contribuir, você que esteve ali mediando o fórum, né? A gente teve outros participantes. E eu queria que você falasse um pouco também sobre essa importância, né, da cobrança de serviços, da valorização do escritório. Fala um pouco mais para a gente. Então, lá no fórum, né, durante a discussão, a gente pôde perceber justamente isso, que quando o escritório pode até ter aquele serviço, ele pode até prestar aquele serviço de alguma forma, mas ele não enxerga aquilo como um serviço. Ou então ele não sabe como ele vai cobrar por aquele serviço, ou às vezes na hora que ele vai fazer essa abordagem para o cliente acha que aquele serviço já está adicionado naquele contrato que ele tinha antes. E essa fala que o Matheus fala da gestão, isso é muito importante, porque às vezes os donos dos escritórios ou quem está ali dentro não percebe a importância de fazer essa gestão e conseguir agregar valor naquele serviço que está sendo prestado. A partir do momento que você tem um operacional que está bem estruturado, você consegue confiar nele ali, e seu olhar vai para outro campo que antes você não tinha, que é essa gestão, você consegue colocar valor dentro daquilo que você está oferecendo, você consegue enxergar o mercado de uma forma melhor e pensar: olha, meu mercado é esse, o meu cliente precisa de um serviço de um BPO, precisa de um planejamento financeiro, como que eu vou apresentar isso para ele? Como que eu vou agregar isso para o meu cliente? E a partir do momento que você tem essa mudada de visão aí de gestão, você consegue trazer e prestar aquele serviço para dentro do escritório. Mas aí você precisa de uma estrutura, que é o que eles estão fazendo agora, né? Reestruturando tudo para conseguir entregar e agregar valor naquilo ali que os clientes estão querendo e que às vezes eles não percebem, e ao invés dele pegar esse serviço dentro do escritório contábil, ele vai para outra área, ele procura um advogado, procura um consultor financeiro, e ele poderia fazer isso dentro da contabilidade. Ele não precisaria sair de dentro do escritório ali, né? E um dado muito interessante do que a Pri está falando é que, sim, existe realmente essa demanda real do cliente para o escritório contábil? E a nossa pesquisa indica que sim, tá? Como os resultados apontam, 28% informa que sim, os clientes perguntam sobre a prestação de outros serviços. A gente também tem um outro dado aqui, que 24% diz que a receita de forma eventual para atender vários campos é necessário, né, olhar para essa questão, e 15% também informa que já tem uma estrutura desses serviços aí e contam com um diferencial do escritório. Então, assim, eu queria convidar a Regina e o Matheus para falar um pouquinho sobre isso. Vocês recebem aí realmente muitas demandas sobre novos serviços? Como é que é isso abordado aí dentro da comunicação e do relacionamento dentro do escritório? Pode falar, Regina. Não, existe a demanda. Nós fomos demandados direto. Só não sabíamos o produto, como nós não tínhamos isso estruturado, não sabíamos cobrar. E eu acho que é o que passa a maioria dos escritórios. Nós estamos estruturando, fazendo o produto. Primeiro, eu acho que o Matheus citou duas coisas como o Matheus ele falou que precisava ter o produto pronto, estruturado.
Antes disso, eu acho que é o iniciar, é o escritório se preparar, estudando, precisando se preparar. Aí o produto aí você estrutura o produto, porque você já está pronto. Aí você faz aquele produto ficar pronto para você conseguir vender o produto. Antes disso, nada sai. E eu ainda coloco outra coisa, junto com isso. A cultura de todos os colaboradores, a cultura de vendas, que eu acho que, gente, é o segredo de tudo. Se nós não temos uma cultura de venda, nós não conseguimos nem oferecer o produto ao cliente. Exatamente. A gente tem que mostrar para o cliente ali que a gente tem esse produto. Qual que é a sua opinião sobre isso aí, Matheus? Conta pra gente. Não, é exatamente isso, porque muitas vezes o cliente ele vem, como o contador, ele é o principal mentor ali do pequeno negócio. Quando o cliente ele começa a se enrolar com as contas, ter problemas, ele tende a levar isso para uma reunião, né? Ele tende a levar isso como demanda. E aí, se você não consegue ter esse produto estruturado, definido e conseguir dizer, olha, eu tenho um produto para essa sua dor. Esse produto ele é assim, a gente consegue implementar ele dessa forma, o valor é esse, está aqui tá aqui o kick-off, né? Tá aqui toda essa estrutura inicial para a gente poder implementar. Para que eu consiga implementar, você precisa estar preparado com isso, para poder você conseguir. Senão você fica sendo engolido pelo seu cliente que tem a necessidade e você vai acabar prestando o serviço de forma ali parcial. Às vezes você não presta o serviço totalmente e aí o cliente às vezes aí acontece isso também. O cliente que ele começou a demandar de você de forma secundária, terciária, depois não fica tão satisfeito, porque como o produto ele não está estruturado e pronto, você acabou não conseguindo ter êxito, né? Não tem excelência naquilo que você está entregando, porque aquilo está sendo entregue de forma parcial, terciária, entende? Então, por isso que é muito importante saber os produtos que você disponibiliza no seu serviço, no seu negócio contábil, né, para poder saber a hora de dizer, olha, até aqui eu te entrego a assessoria, a conformidade. A partir daqui é consultoria. Né? A partir daqui é mentoria. Né? A partir daqui é BPO. E aí o cliente ele fica à vontade para poder decidir o que é que ele quer. Tá certo? Eu entendo que é dessa forma. Mas tem sim, e aí eu concordo muito com esses números, estou aqui lendo, e é verdade. O que precisa é só isso. A gente não ser engolido pela demanda do cliente, que às vezes ele tenta já incluir ali dentro da assessoria, né? Ele empurra ali dentro da assessoria para você entregar esses serviços, né? Bacana. E Pri, conta pra mim, teve uma discussão sobre isso lá dentro do fórum, como é que foi a abordagem? É real isso mesmo? Conta pra gente, outros contadores participaram? Então, Luiz, que eles trouxeram aqui, você trouxe, é bem interessante. A gente teve até o Onofre que participou com a gente do último fórum, e ele fala justamente sobre isso, sobre as demandas que acontecem e às vezes o escritório não está preparado. Ele trouxe até um exemplo, que ele é do norte de Minas, e aí ele fala que vieram fábricas de geração de energia e era serviço que antes eles não tinham no escritório. E aí ele começou, né? Ele precisou se capacitar, entender como era aquela demanda para conseguir prestar esse serviço e atender esses novos clientes. Aí ele estava até dando exemplo também, que a cidade dele é uma grande produtora de banana. E aí quando você vai pensar no que você tem que gerar de imposto ou o que você vai fazer, ele é uma demanda diferente da qual ele fazia. Então, você está atento ao que está ao seu lado, ao que o mercado está ali, você precisa estar sempre se qualificando para conseguir entregar esse serviço que às vezes o cliente tem ali, você não está preparado e conseguir mapear esse mercado que está à sua volta também, os nichos que estão ali, né? Que é o que eles trouxeram aqui para a gente também. Então, tá atento ao seu cliente, tá atento à demanda dele, para virar e falar, peraí, o meu cliente precisa disso, eu vou estruturar esse produto, eu consigo entregar ali para ele um produto com maior valor, ele vai gerar uma receita para o escritório ali e às vezes ele pode trazer até outros clientes. E essa ideia também, às vezes, de ter parceria, que foi uma coisa que o Onofre trouxe também, que eles estavam até conversando sobre no outro fórum,
que às vezes um outro escritório fornece aquele serviço e quando você tem uma parceria, você conversando com aquele outro escritório, você também consegue estruturar uma demanda que às vezes não é sua e ter uma receita nova ali para dentro do escritório. Eu achei isso bem interessante também. Bem interessante. Né? Fazer uma rede de apoio entre os escritórios. Eu achei isso bem legal. Que ninguém tinha trazido isso ainda. Então, eu achei interessante essa troca aí de conhecimento entre os escritórios. O bacana é que o fórum proporciona essa troca, né? A troca ali entre contadores, cada um com sua percepção e visão. E é isso que o nosso movimento Visão 25 propõe através dos fóruns. Outro dado bem interessante que a gente colocou e está mapeado na nossa pesquisa é que mostrou que quando há necessidade específica sobre a procura de clientes, 63% disse que busca os escritórios contábeis, em relação a 56% que buscam um advogado, 30% buscam consultores empresariais, 23% amigos empresários executivos, 21% buscam uma livre pesquisa ali na internet e 4% outras formas que não foram mapeadas. E eu queria chamar o Matheus para comentar um pouquinho sobre isso, já que você tem esse tempo aí consolidado de mercado, né? Uma visão mais abrangente sobre essa valorização do contador. Acontece muito isso, né, ô Matheus? Os empresários chegam com a demanda primeiramente ali no contador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa relação que existe de procura, primeiro o contador, para depois ir para um advogado, para depois ir para um consultor, né? A procura pela identificação do contador é muito forte, né? Sim, com certeza. E aqui eu vou trazer, inclusive, uma história de um cliente que a gente é um cliente prêmio, que eu entrego consultoria, é um contrato prêmio, que é as conformidades, e tem a consultoria financeira. Esse cliente ele tem uma prática muito boa, uma liderança muito grande, agradável. E, se você tem ideia, eu que indiquei, por exemplo, a empresa de informática para fazer toda a estruturação de rede dele, de e-mails internos. Eu que indiquei os advogados para fazer a questão dos contratos, porque como ele terceiriza a produção dele, ele precisava ter contratos muito bem estabelecidos com esses prestadores de serviço que realiza a terceirização da produção dele. Dentre outros serviços que ele sempre me procura, primeiro, e fala, olha, o que é que você acha? Será que você não me ajuda a fazer a coleta aqui, buscar ou então você tem alguém para indicar? Ou então ele sempre vem assim, você tem alguém para indicar? Ou quando ele diz, você faz serviço? Então, isso é uma realidade. Então, assim, quando o contador ele desenvolve esse relacionamento de mentoria com o cliente, pode ter certeza que o empresário ele sempre vai primeiro falar com esse contador mentor até para fazer seleção do serviço, para procurar o serviço. E aí, se o contador oferece serviço, esquece, ele vai conseguir. Então, se o contador ele tem uma esteira de produtos a oferecer, e ele tem essa relação aproximada de mentoria, né, ele já entrega ali a consultoria financeira, por exemplo, ele vai conseguir vender mais produtos para esse mesmo cliente. Né? Então, assim, o escritório não entrega, por exemplo, assessoria né, jurídica, mas você tem um advogado parceiro, você consegue colocar esse advogado parceiro dentro desses rol de produtos que você oferece. Né? Então, assim, isso é uma realidade. E quanto mais o contador ele se aproxima do seu cliente, ele se torna um mentor. E não se tornar um mentor, mas ser alguém de confiança desse empresário, pode ter certeza que você consegue fazer vários upsell de produto para esse mesmo empresário. E Pri, eu queria também trazer para a discussão, assim, que o que o Matheus trouxe é muito pertinente, mas assim, o contador, ele não abarcando, né, essa necessidade do cliente, ele acaba procurando outros profissionais, né? Isso foi discutido lá no fórum. Me conta um pouquinho como é que foi isso lá. Então, Lu, foi isso mesmo. Na discussão a gente percebeu que o quê? Quando o cliente vai à procura do escritório para um serviço e aí o escritório não tem esse serviço estruturado, ele faz o quê? Ele vai procurar outras fontes, seja um advogado, seja uma consultoria, o que é pior ainda, fazer uma busca no Google para achar a resposta sobre aquele produto. Muitas vezes nem é correta, exatamente, né? Pode ser uma resposta errada e às vezes pode gerar algo para esse cliente, porque se ele
vai no advogado. Tudo bem que às vezes o advogado tem uma instrução, mas não vai ser aquela instrução que o contador conseguiria atender de forma mais precisa. Isso pode gerar uma multa, um desacordo ou alguma outra coisa. Então, o escritório está preparado, ele conseguir mapear as necessidades do cliente. Até porque ele tem todos os dados ali do cliente já, né, todas as informações. Exatamente. Se ele consegue mapear aquilo, ele retém aquele cliente dentro do escritório, ele vai ter uma receita a mais, e aí esse próprio cliente pode indicar ele para outras pessoas. Falar assim, olha, o meu escritório oferece esse serviço, ele faz isso, você não precisa sair do seu escritório para ir atrás de um advogado, atrás de um consultor financeiro. Eu consigo fazer tudo num espaço só, todas as informações ficam centralizadas ali e esse cliente vai ficar muito mais satisfeito. Você consegue entregar um serviço de forma completa, né? Então, isso hoje acontece, mas o que é esperado é que no futuro não aconteça tanto mais. Que o escritório consiga abarcar ali e atender todas as necessidades daquele cliente. Que ele tem capacidade para isso, é só estruturar e conseguir enxergar de uma melhor forma aquele cliente, né? E foi isso que o Matheus falou, né? A questão de estruturação é muito importante para oferecer esses novos serviços, né? Então, tá aí faltando talvez um pouquinho para o contador parar, se estruturar, né? Sair um pouquinho da operação, ter uma visão mais estratégica ali do negócio, né? Para ver qual o caminho que ele pode percorrer em ter aí mais serviços adicionais e agregando assim, né, a sua receita, tornando o escritório mais próspero e mais rentável também. E a gente está chegando ao final do Fala Visão, mas antes eu quero trazer um outro dado aqui muito interessante, Pri, que é em relação ao mapeamento dessas novas receitas, dessas demandas que o cliente está demandando ali para o contador. E seguindo os dados da pesquisa do Movimento Visão 25, 54% respondeu que sim, que analisa com frequência essa demanda vinda do cliente. 42% respondeu que realiza de vez em quando e de forma muito pouco ativa. 16% fala que nunca pensou sobre isso. E 8% não acreditam nisso, achando que é uma armadilha ali em achar que o cliente vai sempre demandar aquele serviço ali e muitas vezes não vai conseguir cobrar. É isso mesmo, Pri, que foi discutido lá dentro do fórum? Conta pra gente um pouquinho. Então, Lu, no último fórum a gente também percebeu isso, né? Quem estava lá com a gente até falou sobre isso, que às vezes o cliente vem com essa demanda, ele percebe isso, mas ele não oferece esse serviço. E aí fica o questionamento. Se existe essa procura, se alguns contadores, né, que participam com a gente já percebem essa necessidade, por que você não desenvolve, né, não estrutura e não entrega aquele serviço para o seu cliente? E aí vem essa ideia também que a gente estava até discutindo sobre isso no último fórum. Se a visão ali do contador, ela não está só muito ali dentro do escritório, que só entrega o serviço e pronto, ou se ele não tinha que mudar essa visão, igual o Matheus trouxe para a gente aqui, que ele está saindo do operacional e está indo para a gestão, e enxergar o escritório como empresa, se ver como empresário e falar, não, eu tenho capacidade de expandir, eu consigo entregar o serviço, existe essa demanda, ela está aqui, eu devo olhar para ela de uma forma mais concisa e falar, eu consigo fornecer, eu vou atender meu cliente e também expandir isso para outros escritórios, né? Se chegar com uma classe mais forte, as pessoas se unirem ali e falar assim, a gente consegue entregar algo a mais e se aquilo ali tem uma necessidade, ter um olhar para aquilo ali e conseguir estruturar e entregar outros serviços ali para as pessoas, já que a necessidade existe e como a gente pôde ver pela pesquisa, a maioria das pessoas enxerga ela. Ela está ali latente, ela só não está sendo olhada da forma que deveria, né? Muito bacana, Pri. E, Matheus, como é que você avalia isso, assim? Você já está aí numa estruturação mais nova, mais ciente dessas novas receitas, mas qual que seria, né, a dica que você deixa aí para quem não está conseguindo estruturar isso dentro do seu escritório? Como é que você pode deixar aí a sua visão para a gente? A dica que eu dou é assim, que confie, porque a demanda existe, a necessidade existe, é a forma que você tem de aumentar as receitas, né, de aumentar a esteira de produtos que você oferece, inclusive de mostrar mais valor, porque eu acho que o serviço consultivo, comparado com o serviço das conformidades legais, de entregar ali a escrita fiscal, o setor pessoal, ou até a própria contabilidade sobre um aspecto burocrático, ela não agrega tanto valor. Mas quando você vai para dentro da empresa e você consegue organizar o financeiro para o seu cliente, fazer ele enxergar o fluxo de caixa, tomar decisões em relação a isso, na hora que você ensina um empresário a entender a estrutura de uma DRE e ele passa a enxergar
se o negócio dele é rentável ou não, ou se tem periodicidade de prejuízo ou não, nossa, a forma como esse empresário te enxerga é outra, né? Ele deixa de te enxergar como aquele gerador de impostos, aquele Legal. cara que só traz problema, burocracia, para ser alguém que mentora, com alguém que realmente agrega valor para o negócio dele. Né? E principalmente, colocar dinheiro no bolso, porque quando você agrega valor, isso se transforma em decisões que vai levar dinheiro no bolso, vai levar dinheiro para o bolso do empresário. E é isso que o empresário quer. Assim, a gente não pode fantasiar demais, Legal. sabe? Enfeitar demais. Empresário quer dinheiro no bolso, empresário quer lucro, quer caixa, e a gente precisa estar preparado para falar essa linguagem. Bacana. Isso mesmo, Regina, concorda aí com o Matheus? Concordo, sim, inteiramente. Só vou deixar aqui um detalhe que nós, os contadores, nós temos muitos dados, mas ainda não sabemos compilar esses dados, tratar e tirar proveito disso, que é agora esse momento aí com os robôs, porque nós atendemos e podemos realmente ainda agregar muito mais. Eu acho que existe aí muitas demandas e com esse tratamento dos dados, aprendendo a utilizar isso, vamos conseguir, talvez, oferecer muitos mais serviços. Legal. Entenda até um detalhe, o que eu acho que quase todos os escritórios precisam entender isso, muitos já fazem isso, mas trabalhar com parcerias. Porque tudo bem, se eu não tenho, eu tenho um parceiro que faz, e agregar Verdade. isso. Não posso deixar o meu cliente sair sem ter o serviço ali. Verdade, Regina, tem toda a razão. Bom, pessoal, acho que a gente já está encaminhando aqui para o final. Eu queria agradecer a você que ficou aqui com a gente, agradecer a Priscila que participou do lado do fórum, que mediou o fórum, agradecer a participação do Matheus e da Regina também aqui. Pri, muito obrigada, seja bem-vinda, né? Sempre voltando aqui para falar sobre a gente, sobre os fóruns que está acontecendo. Então, eu que agradeço mais uma vez estar podendo aqui participar até essa troca aqui. E ainda mais nesse momento que a gente está com duas pessoas lá de Fortaleza, do outro lado do país, para a gente ver como que o fórum funciona, como que o Visão funciona. A opinião de todo mundo é importante, de cada lugar que cada um está, cada um agrega e traz mais valor aqui para essa troca, e esse que é o objetivo do Visão. Né? A gente conseguir unir todo mundo para a gente conseguir entregar um produto melhor. Né? Obrigada aí por me chamar. Quando precisar, eu volto novamente. Perfeito, Pri. E também queria agradecer ao Matheus e à Regina, diretamente de Fortaleza, nossos visionários aí dentro da jornada do Visão 25. Matheus e Regina, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar, contribuir com essa discussão tão necessária e urgente, tá? Fico aqui à disposição. Espero que isso tenha sido só o primeiro de várias outras gravações, de outros podcasts, de outras discussões. Certíssimo. Regina, muito obrigada. Foi ótimo participar, gente. Maravilhoso. Obrigada. Bom dia aí para vocês. Tchau. Obrigada. E é isso, pessoal. A gente está terminando aqui mais um episódio do Fala Visão. Mas antes, eu queria te convidar a assistir o nosso vídeo manifesto lá no YouTube, que traz uma reflexão essencial, né, sobre o futuro da contabilidade e como a gente pode transformar ela. Então aí fica o convite, acesse tanto o nosso site quanto o nosso YouTube. E é isso, muito obrigada e até o próximo Fala Visão.